Olá pessoal, estamos aqui no Colégio Alub, ensino médio. Meu nome é Leonardo, professor de Geografia. Eu e outros vários professores vamos resolver a prova do Enem do dia 6 de novembro de 2010, primeiro dia, prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. A prova do Enem do dia 6, ela apresentou várias questões de geografias e temas importantes que você pode correlacionar com outros vestibulares, inclusive o FG, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de São Paulo, ao mesmo tempo a Universidade de Brasília, a chamada UNB. Então você tem esses tipos de provas avaliando o nosso ensino médio, como o Enem, que são temas que vão envolver em vários vestibulares. 3 questões foi somente sobre agricultura, sobre o sistema agrário e agrícola no território brasileiro. A questão 1, por exemplo, da prova branca do Enem, ela vai mostrar um gráfico de concentração de terras no Brasil. E nesse gráfico vai mostrar 53% em torno de propriedade de terra acima de 1.000 hectares. Daí coloca lá o enunciado. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? Letra A, vamos lá. A concentração de terra na mão dos poucos. Pensa comigo, o Brasil apresenta a maior concentração de terras no mundo. Cerca de 2% dos proprietários de terra vão controlar quase metade de toda a área agrícola e pecuária do território nacional. Olha a tremenda concentração de terras que existe no território brasileiro, e nós temos uma política de reforma agrária que não privilegia, na verdade, que não promove, de fato, o processo de disseminação, o processo de divisão da terra no território nacional. E isso é um grave problema, porque a terra acaba sendo sempre concentrada na mão de poucos, possibilitado e intensificado ainda pela Revolução Verde. Lembrem, o Brasil é um grande exportador de commodities, produtos agrícolas que são vinculados, produtos primários, que são vinculados no mercado internacional. O Brasil é um grande exportador de soja, laranja, cacau, milho e assim por diante. E esses grandes produtores recebem grandes incentivos governamentais, usam alta tecnologia, promovendo êxodo rural, promovendo desemprego no campo, entre outros fatores. Vamos lá, letra B, a existência de poucas terras agricultáveis. O Brasil, você já faz relação com a questão 3 da prova branca, falando sobre a utilização de tecnologia no campo. Hoje, não importa se o solo é pobre ou é rico em nutrientes, nós temos tecnologia. A Revolução Verde chega no Brasil na década de 70, introdução de alta tecnologia no campo, insumos agrícolas, pesticidas, maquinários, transgenia, aumentando a produtividade agrícola no território brasileiro. Por isso que o Cerrado, apesar de ser um solo muito pobre, que é um solo lixiviado, um solo lavado, ao mesmo tempo solo laterizado, com muita concentração de metais, um solo ácido, ele acaba sendo considerado celeiro agrícola, o maior produtor de grãos no território brasileiro, devido à introdução de alta tecnologia. Então, vamos lá, letra B, a existência de poucas terras agricultáveis no Brasil? Erradíssimo. O domínio territorial dos minifúndios, se o Brasil é marcado por latifúndios, você vai ter o domínio dos minifúndios? Óbvio que não. Letra D, a primazia da agricultura familiar. Agricultura familiar, pequena propriedade de terra. No Brasil, concentração de latifúndios. E letra E, a debilidade dos plantations modernos. Os plantations modernos é o que o Brasil produz. Produção de monocultura destinada ao mercado externo. Essas plantations, elas têm debilidade? Não, elas são incentivadas pelo governo. Então a resposta correta seria a letra A, de amor, né, gente? Letra B, questão 2, vamos lá. A maioria das pessoas daqui da Era do Campo, Vila Maria, é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários da Primavera do Leste, estado do Mato Grosso, procuram o bairro da Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante, daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 conto por dia. O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. E como consequência disso, a gente vai ter o quê? Vamos lá, dos impactos sociais da modernização da agricultura. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O maquinário substitui o trabalho braçal no campo. Além disso, vocês têm que pensar
porque a partir da década de 60, o governo brasileiro tenta modernizar o campo e introduz as leis trabalhistas no campo. Agora o trabalhador rural tem os mesmos direitos do trabalhador urbano, 13º, férias, descanso remunerado, as mulheres têm licença maternidade, acesso a aposentadorias. Agora pensa, um grande proprietário de terra, com mais de 150, 200 pessoas trabalhando para ele. Imagine o custo que ele vai ter registrando e pagando carteira assinada, os direitos trabalhistas para cada um. Um custo muito alto. Por isso o proprietário pega essas pessoas, expulsa essas pessoas da sua terra, formando os trabalhadores informais, os chamados boias-frias. E esses boias-frias, eles ficam passando de região em região do território brasileiro em busca de trabalho. Então vamos lá, dos impactos sociais da modernização da agricultura, corretíssimo. Olha, a busca pela modernização, promovendo maior quantidade de mazelas no campo. Letra B, da recomposição dos salários do trabalhador rural? Errado. Por que errado? Aqui a gente não está pensando na recomposição dos salários, na melhoria dos salários do trabalhador rural, e sim buscando menor custo de produção. Letra C, da exigência e qualificação do trabalhador rural. Fala dos boias-frias. Boias-frias são mão de obra qualificada? Não. Letra D, da diminuição da importância da agricultura. A agricultura tem pouca importância. Acabei de falar para vocês que o Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas. E letra E, nos processos de desvalorização das áreas rurais. A desvalorização do campo, na verdade, o Brasil, querendo se transformar no grande exportador de produtos agrícolas no mundo, as terras no campo do Brasil estão cada vez mais valorizadas. Não é à toa que hoje eles já estão expandindo a agricultura para a região norte, para a região amazônica, já que as terras da região Nordeste, Sudeste e Sul e até Centro-Oeste já foram ocupadas. Agora, continuando na prova branca do Enem, abram a questão 10, que fala sobre o G20. O G20 é um grupo que reúne os países do G7, os mais industrializados do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. E a União Europeia, os principais emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, entre outros vários países. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Termo criado em 2001 para referir-se aos países que, pensa, em primeiro lugar, BRIC. Quem cria a nomenclatura BRIC, Jim O'Neill, presidente do banco americano Goldman Sachs, afirma que esses países são considerados a elite dos países pobres e industrializados, os países pobres e industrializados mais ricos, que vão ter maior poder econômico, maior poder político. E quando você pensa no BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, Jim O'Neill afirma que esses quatro países, vão estar entre as 5 maiores economias mundiais em 2020. China em primeiro, segundo Estados Unidos, terceiro Índia, quarto Brasil, quinto Rússia. E por que eles têm essa grande importância econômica? Eles apresentam um grande crescimento econômico e um potencial de crescimento econômico muito forte. O Brasil hoje cresce 8% ao ano, está crescendo 8% ao ano de acordo com o governo. Você tem a China crescendo 10, 11, a Índia crescendo 9, 10, a Rússia crescendo em torno de 7, 8. Olha a importância que esses países pobres e industrializados possuem para a economia mundial. Vamos resolver o item, vamos lá. Letra A. Apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Corretíssimo. Quem é os países ricos investem pesado nesses países pobres? Porque eles têm mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata. Você também vai ter, no caso, estabilidade política e infraestrutura. Imagine a China, 1,4 bilhão de pessoas, imagine a possibilidade de mercado consumidor naquele país. Por isso que eles vão ter características econômicas promissoras para as próximas décadas. Letra B, possuem base tecnológica mais elevada. Esses países, eles produzem tecnologia ou eles compram tecnologia? Compram tecnologia, errado. Letra C, apresentam índices de igualdade social e econômica mais acentuados. O Brasil é um exemplo de economia onde a concentração de renda ela é baixa, muito igualitária? Não. O Brasil, cerca de 10% da população mais rica do Brasil, controla 40% da renda. Vamos lá, letra D. Apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global. O que diversidade ambiental tem a ver com crescimento econômico? Pensa.
Letra E, possuem similaridades culturais. Brasil e China, Rússia são culturas extremamente similares? Claro que não. Então está errada. Resposta correta, letra A. Por hoje é só, pessoal. Próxima vez a gente corrige mais item. Tchau para vocês.